Vamos iniciar mais uma noite de estudos, né? Começar com a nossa oração rotineira. Então, convido a todos a relaxar mais uma vez, levar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e ao nosso Pai Deus. Possamos todos ser intuídos pelos bons Espíritos, possamos conectar o estudo que vai ser apresentado hoje pelo Paulo e pela Fernanda, que assim possamos, né, aprender e possamos levar essas lições em nossas vidas, nosso dia a dia, possamos cada vez mais nos aproximar do Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair na tentação, livrai de todos os males. Isso aí, Paulo. Fernando. Estava mais uma vez, né, estudando o capítulo, aí, numa palestra na internet, uma pessoa, nesse capítulo, comentou sobre esse outro capítulo que está na tela aí de vocês, que é o capítulo 3, dos domínios da mediunidade, que é quando o André Luiz ele é levado numa reunião mediúnica, né, onde tem diversos médiums em graus diferentes de progresso de aprendizado, né, no desenvolvimento da mediunidade, porque quem tem, tem, quem não tem, não tem, e você vai desenvolvendo à medida que você vai exercendo a prática e vai agregando a melhoria moral e a instrução intelectual, né? Então, isso é ao longo de muito tempo. Então, achei muito interessante esse trechozinho desse capítulo, que ele coloca, o instrutor permite a ele visualizar dentro do cérebro, né, dos médiuns lá, cada qual com o seu perfil de mediunidade, né? Um estava desenvolvendo a clarividência, outro a psicofonia, a psicografia, cada um deles, né, a seu termo, né? E essa parte que tem a ver com o que a gente estava falando, né? Que tá, no livro compara o cérebro a um televisor. Aí eu achei muito interessante trazer para esse estudo esse pedacinho desse outro livro, né? Que o Aulus coloca lá uma lente, né, para o André Luiz visualizar, e ele vê dentro do cérebro da médium, né, como se fosse uma poderosa estação radiofônica, né, reunindo milhares de antenas e condutos, né? Achei isso muito interessante, né? As células, né, especializadas em serviços diversos, como se fossem detectores estimulantes, transformadores e ampliadores, né, da sensação e da ideia, cujas vibrações figuravam ali dentro como raios incessantes, né? E fala a respeito da epífice, que ela brilhava como um pequenino sol azul, né? O Vicente já falou para a gente sobre essa questão da epífice, né? E fala também... Oi? Tem alguém que está... Pode continuar aí, acho que deu um eco aí. Percebi. Aí ele fala, né, para não... Aline, Henrique Coelho, que é o perfil do Paulo da Fernanda. Ô, Fernanda, volta o microfone. É que eles entraram com outro perfil hoje. Isso eu vi. Agora estou vendo o Henrique aqui fazendo uma barulheira danada. Eu falei, tá, deixa eu botar mudo. Tem que ativar o... Eu acho que os dois ligaram e deu microfonia. Tem que ligar, ativar o áudio aí, Renato. Oi, Fernanda, está ouvindo? Oi, Isabel, boa noite. Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Voltou a apresentação, está aí? A apresentação tá, é só o áudio que foi fechado por acidente. Pode continuar. Então, estão querendo me excluir, tá doido?
Se eu estiver falando bobagem, vocês podem fechar mesmo. Pessoal, não estou vendo a apresentação, não. Vocês estão me ouvindo? É tudo normal, mano. Você que tá pifado aí de novo. Vamos continuar aqui, né? Então, o André Luiz fala, né, que ele reparou, admirado, né, os feixes de associação entre as células do córtex, né, vibrando com a passagem do fluxo magnético do pensamento, né? Então, o instrutor fala que o delicado aparelho encefálico, né, falando do cérebro, reúne milhões de células que desempenham as funções particulares, quais sejam dos trabalhadores em fila hierárquica, né, como se fosse um estado. Então, esse outro livro cita, né, porque o Kardec nos traz daqui para lá como funciona a mediunidade, né, e o André Luiz traz do plano espiritual para cá as minudências, né, de como funciona. Então, o Paulo vai dar continuidade agora. Agora nós estamos aí na alavanca da vontade. Na verdade, nós falamos um pouco na semana passada, mas como o trecho aqui para concluir ele é curto, então a gente volta um pouquinho, né? Então, a alavanca da vontade. Reconhecemos que toda criatura dispõe de oscilações mentais próprias, pelas quais entra em combinação espontânea com a onda de outras criaturas desencarnadas ou encarnadas que lhe afinem com as inclinações e desejos, atitudes e obra, no quimismo inelutável do pensamento, compreendendo-se que toda partícula de matéria em movimentação se caracteriza por impulso inconfundível. Fácil ser-nos-á observar que cada espírito, pelo poder vibratório de que seja dotado, imprimirá aos seus recursos mentais o tipo de onda ou fluxo energético que lhe define a personalidade, a evidenciar-se nas faixas superiores da vida, na proporção das grandezas morais do ponto de vista de amor e sabedoria que já tenha acumulado em si mesmo, né? E para manejar essas correntes mentais em serviço de projeção das próprias energias e de assimilação das energias alheias, dispõe a alma de milênios de trabalho automatizante. Dispõe a alma em si mesma. Dispõe a alma em si mesma, né? Da alavanca da vontade, que é o título aí, né? Por ela vagarosamente construída em milênios e milênios de trabalho automatizante. A gente já tinha comentado, né, que o princípio inteligente ele vai estagiando e quando ele entra em determinada faixa, né, quando ele vai no início do reino hominal, ele começa a automatizar todos os processos, né, até da constituição do próprio organismo mesmo. E nós usamos até a comparação com a habilitação para dirigir um veículo, né? Inicialmente, a gente tem aquela dificuldade toda, depois a gente automatiza aquele processo. Então, o ser, né, ele vai vagarosamente construindo e automatizando cada processo da evolução dele, né? São milênios, né, de trabalho, então não dá nem para a gente... Dá para a gente ter uma ideia, mas automaticamente a gente não tem, digamos assim, entendimento pleno, né, disso. A princípio, né, fica aí restrito aos círculos do primitivismo, essa vontade, né? E ela fica agarrada ao instinto de preservação, né? Então, a vontade, junto com o instinto de preservação, faz do espírito um inveterado monomaníaco do prazer inferior, né? Ou seja, ele tem uma ideia fixa nos prazeres inferior lá na época do primitivismo, né? E avançando por esse terreno inicial da experiência, né, aparece o homem, qual molusco inteligente, sempre disposto a fechar o circuito das próprias oscilações mentais sobre si mesmo, em monoideísmo intermitente, ou seja, ele fica repetindo as reencarnações dentro de uma ideia fixa, né? Basicamente, do prazer inferior. Pode falar.
Aí aqui é um resuminho disso aí que você leu, né? Que cada um possui um poder emissor energético próprio, né? Definido pelo tipo de onda ou fluxo de energia que seu pensamento imprime na matéria mental que produza, né? A gente está falando de afinidade, né? Sendo mais evidente nas faixas superiores da vida, na proporção das grandezas morais. Então, à medida que a criatura vai evoluindo, né, moralmente, sobretudo, né, ela vai mudando de faixa de vibração e de interesse, né? Automaticamente ela deixa de sintonizar com essas faixas aí dos prazeres inferiores, né? Aos poucos, claro. Aí passa, né, a sintonizar com as faixas referentes a amor, sabedoria, que já tem acumulado, né? Assim, a vontade é a administradora das correntes mentais que emite e assimila dos outros. Então, por isso que é tão importante. Semana passada eu comentei, e acho que sempre vale lembrar, né, quando a gente está na reunião, por exemplo, nossa da sexta-feira e tanto as outras, ter muito cuidado com o que fala, nem se fala com o que fala, né? Mas no que pensa, inclusive, né? Porque esses pensamentos são plasmados ali, né? E a equipe espiritual tem um trabalho muito grande em ionizar toda a sala, porque ali é um hospital, ali fica tudo esterilizado e limpo. Aí a gente chega e polui, né, todo o ambiente com nossos pensamentos baixos, às vezes chega até a exteriorizar através de uma fala infeliz, né? Então atrapalha muito a própria higiene, né, do ambiente como um todo para o trabalho de auxílio aos sofredores, né? Fernando, E na evolução primitiva, o homem, né, traz a vontade atrelada aos impulsos instintivos de preservação. Oi? O Vicente quer falar, hein? Ah, desculpe. ô, Fernando, eu queria só voltar um pouquinho lá atrás no que você trouxe lá nos domínios da mediunidade, que também é interesse nosso. Quando ele fala aqui, né, da energia que chega até a epífise, Uhum. talvez um dos maiores problemas que existe dentro de um trabalho mediúnico é que a grande maioria dos médios não estudam a pineal. É comum, às vezes, você até falar de pineal e eles nem sabem o que é isso. Então, assim, eu já trago algumas informações aqui e o livro vem comprovar isso, né, do que a gente está aprendendo. Porque a gente tinha uma ideia anterior de que toda a informação chegava ao nosso cérebro físico, é isso? Tanto dos espíritos superiores como dos espíritos enfermos. E a gente deixou isso claro aqui, que as informações dos espíritos superiores, dos espíritos que estão numa faixa de vibração elevada, ela vem de cérebro a cérebro. Mas mesmo ela vindo de cérebro a cérebro, é importante entender o seguinte: a pineal recebe essas... Aliás, primeiro nós vamos fazer com que a pineal amplie, nós nos preparamos para poder receber as informações que chegam até nós, a gente já falou isso aqui. Essas informações chegam até os lobos frontais, né? E conforme ele lembrou lá, são alguns milhões o André Luiz chama de pequenas antenas, são bilhões de células pequenas, e essas células, elas se aguçam no momento em que a energia chega, porque a gente tem uma ideia de que o que chega é palavra, não, é energia. Essa energia chega até o cérebro, nós como médios vamos, num processo natural, decodificar essa informação e transformar ela em palavras. O processo, ele inverte, ele chega para nós, quando é um espírito doente, e ele já não chega mais nessas mesmas condições. Ele vem da região de nossos sentimentos, de nossas sensações ainda animalizadas, das nossas sensações mais grosseiras. Por quê? Porque mesmo o espírito estando desencarnado, mas ele está numa faixa vibracional bem inferior.
Então, o que acontece? Essa ligação é feita de acordo com a condição dele. Então, ela também é feita nessa região básica nossa. E as informações, elas vão, através dos nossos condutores, elas também vão chegar aos lobos frontais da mesma maneira. A pineal começa a ter um processo de amplitude, e ela, como a pineal tem um monte de cristais, esses cristais vão ascendendo. Então, quanto mais movimento esses cristais geram, maior é a capacidade de decodificar que nós teremos das informações que chegam para nós. Então, é aí que está. Então, quanto mais disciplinados nós formos, quanto mais conhecimento, quanto melhor for a nossa conduta, nós seremos, como um grande aparelho com boas antenas de recepção e transmissão. Eu só queria relembrar isso aí. O Vicente, inclusive, fala, né, quando a gente vai fazer esse trabalho com os espíritos inferiores, né, inferiores não, né, que estão em sofrimento, sobretudo, a equipe espiritual, ela dá uma certa anestesiada nessa parte frontal do cérebro, que é onde fica o pensamento, a emoção, a sensação, tudo. E a gente recebe através de imagens que são, né, numa velocidade extremamente rápida, decodificadas para a gente falar através de palavras, né? Porque o espírito não fala as palavras conosco, né? São as imagens do relato de vivência dele. Por isso que é tão importante o estudo continuado do médium, inclusive gramaticalmente, né? Porque às vezes a pessoa estuda os livros, mas ela é pobre gramaticalmente. Então, por exemplo, se a pessoa fala, por exemplo, miocárdio, e a pessoa não tem conhecimento nenhum, que é o músculo do coração, ela não vai saber transferir isso em palavras, né? Então, a gente observa pessoas que são mais restritas de conhecimento, ou até de fluência verbal e tudo, são instrumentos menos eficazes para essas transmissões. Então, por isso, é tão essencial o estudo. Eu achei tão interessante isso que eu ouvi nessa explicação, falando que dá uma certa anestesiada nessa parte frontal da gente, né, esqueci o termo agora, vocês me desculpem. Mas realmente a sensação que a gente tem é uma certa anestesia mesmo, uma sedação dos nossos pensamentos, porque no momento ficam dois pensamentos conjuntos, né? Que vem o pensamento, né, que são as imagens para serem convertidas em palavras no nosso cérebro, e os nossos pensamentos continuam lá. Então, eles são levemente... Fernanda, não são imagens, não. Quem faz a gente chama de decodificação. Sim. Na realidade, ela chega... isso é igual vocês estavam falando aí sobre o tubo de televisão. O que chega no tubo lá, que vai fazer todo o processo, olha para você ver, vem por uma antena, que hoje nem antena mais, é cabo, né? Mas vem por uma antena, você tem um aparelho que vai decodificar aquilo e vai transformar aquilo em imagem. No nosso cérebro, acontece a mesma coisa. Nós temos grupos de células para tudo. Então, a gente capta essas informações, que na realidade elas não vêm como se fosse uma imagem televisiva, não. Ela vem como código. Só que o cérebro, ele consegue... o Ezequiel fala que nós somos toda uma matemática divina. E todo o nosso corpo é uma matemática, que a vida é uma matemática, né? Então, são pequenos dígitos que vão chegar e que nós temos a capacidade. Tanto é que se um espírito, por exemplo, superior, ele transmitir para você uma informação, te mandar uma codificação diferente daquilo que você desconhece, o seu cérebro não conseguirá decodificar aquilo. Nos dias atuais, então, é um QR Code, né, Vicente? Mais ou menos isso. Então, assim, não é tão simples de entender esse processo, não. Ele é um pouco complexo, sim. Por quê? Porque nós ainda estamos acostumados com isso. É a mesma coisa, né? O vidente, por exemplo,
Será que o vidente só vê não claro ou ele vê no escuro? Ele vê até no escuro, porque ele não vê, não é com os olhos do corpo. Me conte você que vê tudo. Não, então, é por isso que a gente tem que ter essa ideia, por quê? Porque nós geramos a própria luz. Olha que interessante. Quando você começa a orar, Jesus fala assim, não oreis em praça pública. Quando quiserdes orar, entre para dentro do seu quarto. É mais ou menos assim que ele fala. Ô, gente, o que é entrar para dentro do nosso quarto? Onde que está o nosso quarto? Dentro da mente da gente, no coração. Então, olha que você vê. Não tem como você orar. Não tem como você orar se você não desligar de tudo que do seu mundo exterior. Ou seja, você tem que entrar dentro do seu quarto, você tem que ligar suas antenas. E onde que está essa ligação? Olha que interessante. Quando você recebe de fora, ele passa por uma zona material, né? Ele passa por uma zona material que a gente já falou aqui, que são as nossas antenas, né? Do córtex cerebral, não é isso? Só que é o seguinte, quando você está mandando, você manda por onde? Por onde que as informações saem da sua mente? Pela epífise. É pela epífise, pela pineal. Por quê? Porque é a pineal, é através da pineal que nós comunicamos com o mundo superior. E para a gente comunicar com o mundo superior, nós temos que ligar a pineal. Ela não é automática, ela não liga automaticamente. Então, olha que interessante. O primeiro passo para você conversar com o mundo superior é qual? Primeiro, você tem que relaxar. Se você faz uma prece, ao fechar os olhos, e você não acende dentro do seu cérebro, não há uma modificação, você não acendeu nada, então você apenas usou palavras. Sua prece não se elevou, ela não vai chegar. A gente estudou muito sobre ondas aqui. Então, são apenas palavras. E o que é a prece? A prece não é uma questão de palavras. A prece é uma questão de sentimento. Então, é por isso que, no momento em que você orar, né, você tem que entrar para dentro da sua intimidade, ou seja, o seu quarto é onde você fica. É sua intimidade. Então, na hora que você entra na sua intimidade, você tem que acender o quê? A epífise. Não, você tem que acender a luz do seu quarto. Você fica no escuro, a luz do seu quarto é a epífise, é a pineal. Se você não acender, você está no escuro. É por isso que na hora que nós vamos fazer a prece, a primeira coisa que você faz é acender a pineal. E ela começa a movimentar. Quanto mais ela vai movimentando, quanto mais esses cristais entram em movimento, mais elevada vai ser sua onda. A gente falou aqui dos picos de onda, né? Então, sim, nós vamos chegar aos seres superiores. É isso aí, só para lembrar. A Sandra levantou a mão. Ô Vicente, uma dúvida. Na reunião mediúnica, às vezes acontece do atendente, ele faz com que o espírito veja determinada cena, né? Aí aparece para a gente uma cena. Essa cena é interpretativa do médium ou é a cena real? Na realidade, quando o espírito está comunicando, ali você tem a presença do seu mentor, a presença do espírito e o doutrinador. Então, são 4 elementos. Mas esses elementos acabam ligando todos entre si. Então, o doutrinador, ele também tem que estar, ele é um médium receptivo, que está também recebendo as informações para poder auxiliar no processo. Entendeu? Então, ele também recebe as informações. E aí, nesse momento, a espiritualidade também está transferindo para ele alguns dados ali, né? Energia. Ele vai decodificar isso até para poder conversar, para poder dialogar. Entendeu? Mas aparece
A minha mente acena. Mas é porque aquilo já está, você já decodificou aquilo. Aquela Então, essa informação... cena é real, né? Ah, mas é claro, ela é real. Ah, tá. Ô, Sandra, na Porque. realidade, olha pra você Ah, ver, o que que a palavra médio significa? Intermediação. Você está intermediando uma vida mental. Então, olha para você ver, é muito comum o espírito começar com revolta, brigando, xingando, tá certo? Falando dos direitos dele, por quê? Ele voltou ao normal dele. Compete a nós levar para ele a informação de que nenhum de nós é vítima. Então, como que nós vamos fazer isso? Acessando alguma informação que vem dele, que vem da espiritualidade. Sabe por quê? Tudo que você viveu nessa vida e em outras vidas, parte de outras vidas, está gravado nas suas células. O seu HD, que são alguns neurônios que você tem, eles vão desenvolvendo desde que você saiu da pedra até você chegar à condição hominal. E os recursos, isso é muito bacana. Então, todas as informações de todas as vivências experimentadas estão gravadas no seu HD. E esse HD não dá problema. Tá certo? Agora, é claro que o mundo espiritual vai trabalhar em cima disso aí. O mundo espiritual, eles têm acesso a certas informações, eles sabem como mexer com isso. Então, seu HD nunca vai dar vírus. Agora, o que acontece? Como que você consegue reencarnar e esquecer do seu passado? Isso não é mágica, não. A espiritualidade, no momento em que, antes de você reencarnar, no momento da sua formação fetal, eles vão trabalhar em algumas células para que você esqueça o seu passado. Ou, dependendo da situação, eles fazem isso lá em laboratório. Mas a informação da vida daquele espírito manifestante, você tem ela ali naquele momento, sim. Não na sua totalidade, mas pelo menos em parte dela. Até porque a grande maioria das comunicações nós já convivemos com os companheiros que estão ali manifestando. Bom, então nós vamos partir para outro subtítulo, né, que é a vontade de aperfeiçoamento. A memória e a imaginação, ainda curtas, limitam a volição do homem à simples tendência, que, no fundo, é aspecto primário da faculdade de decidir, né? Então, a volição aí é um processo cognitivo que consiste na capacidade de uma pessoa tomar decisões e escolher ações, sendo uma das principais funções psicológicas humanas, né? Então, essa memória e imaginação ainda curta limita esse processo cognitivo, né, do homem a uma simples tendência, né, que, no fundo, é o aspecto primário da faculdade de decidir, né? É o início aí do processo do livre-arbítrio. Ele mesmo opera a retração da onda mental que o personaliza, repelindo as vibrações que o inclinem ao burilamento, sempre difícil, e a expansão sempre laboriosa, para deter-se no reino afetivo das vibrações que o atraem, onde encontra os mesmos tipos de onda dos que lhes assemelham, capazes de entreter-lhe a egolatria no gregarismo das longas simbioses, repetidas em reencarnações de aprendizagem. Então, ou seja, o espírito, né, a alma, que é o espírito encarnado, ele repele essas vibrações que inclina ele a sair daquela zona de conforto e de repetição, né, que é justamente a área do prazer inferior, né, o espírito humanizado, né, e ali eles se interagem com vibrações de afeto, né, que o atraem nos mesmos tipos de onda que ele tem, né, e ali ele fica retido nesse gregarismo, né, que é essa comunhão junto com outros espíritos também desencarnados, né, ou encarnados.
e essa alimentação do ego, né? Mantém essa egolatria. E essas simbioses em repetidas reencarnações são os vínculos, né? Que todos nós temos. O gregarismo aí é justamente a comunidade de espíritos, né? Ô, Paulo, Comunidade. você já parou para pensar, igual ele está falando aqui, se numa comunicação mediúnica você não tivesse todo um suporte da corrente e você não tivesse a presença do seu mentor, vamos dizer, administrando aquele processo, você sabe que um espírito, ele se ligou a você porque você permitiu. Houve uma permissão. E se houve uma permissão, esse espírito, se você não tivesse todo um acompanhamento ali, ele poderia não querer desligar de você. E às vezes não quer mesmo. E às vezes dominar você, dominar a sua mente, dominar o seu corpo. Existe na Terra um monte de pessoas, é muito comum a gente dizer assim, não existe incorporação. Existe sim. Existe incorporação sim. Tá? Um espírito, ele não pode te tirar do seu corpo, mas ele pode te dominar de tal maneira que ele passa a usar o seu corpo para o que ele quiser, por incrível que pareça. E olha que interessante, vamos observar no nosso dia a dia quantas vezes surgem pensamentos na nossa mente que você dá uma balançada e fala assim, espera aí, isso não é meu não, eu não penso dessa maneira. Porque quando a gente já tem uma tendência para o bem, a forma nossa de pensar e agir é diferente. Então, olha que interessante para a gente refletir sobre isso. Disso aí que você falou é interessante, porque quando começa a vir esses pensamentos, a gente se sente envergonhado, né? Até pouco tempo atrás, a gente não tinha vergonha nenhuma. Ô, Fernanda, eu estava numa reunião mediúnica, que não é essa sexta-feira, numa outra, e eu recebi um espírito que era inimigo do doutrinador. Eu me considero um médium controlado, com certo controle sobre minhas atitudes, eu procuro vigiar na comunicação, né? Então, ao longo dos anos, a gente vai aprendendo um monte de coisa. E eu lembro que o espírito incorporou em mim e ele num determinado momento, ele dominou minha vontade, ao ponto de eu levantar para bater no doutrinador. O doutrinador era inimigo desse espírito. Quando eu levantei, alguém virou para mim e falou assim, Vicente, senta. Eu nunca mais esqueci disso. Mas o doutrinador ia tomar um couro ali sem ele saber. Por quê? Porque ele usou uma palavra, e a palavra que ele usou fez com que a mente daquele espírito voltasse ao passado. Olha que interessante. E ele volta rapidamente ao passado, e no momento em que ele volta ao passado, ele conseguiu me dominar mentalmente, mesmo eu estando consciente, vou deixar isso claro. Mas naquele momento eu tive a vontade de bater, de dar os tapas no doutrinador. Então, só para a gente pensar. Vicente, e no caso desses espíritos que fazem obsessão, tipo o que o pessoal faz exorcismo, que domina a mesma pessoa, faz aqueles fenômenos todos. Luiz, eu não acredito em exorcismo, não, tá? Eu pelo que eu conheço, é o seguinte. Existe no mundo espiritual algumas prisões para espíritos que eles são renitentes no crime, que eles não querem melhorar e que eles, inclusive, vão atrapalhar o progresso de outros e que aquilo não vai fazer parte do processo encarnatório de quem já está aqui. Esses espíritos podem ser, inclusive, aprisionados no plano espiritual. Tem cadeia para eles, tá certo? A questão é o seguinte, criou-se essa ideia do exorcismo, que a ideia do exorcismo é o quê? É de desligar aquele espírito
que está ali evadindo, né, a vida do outro, que está obsidiando o outro, que está dominando o outro. Então, a ideia é tirar ele e prender ele. Bom, não é dessa maneira que a gente aprendeu que acontece, não. Então, assim, eu prefiro até não falar muito sobre esse troço, não, porque a gente... Isso aí é fantasioso, tá? Mas eu não estou falando nem questão do exorcismo em si, é mais da possessão do espírito que domina o outro, né? Nesse sentido, entendeu? O problema, Will, o problema é que a gente vê sempre o direito do encarnado. Olha que interessante. Ontem eu estava fazendo caminhada, e aí eu sentei num aparelho desse ali da Avenida Zé Cândido da Silveira para poder fazer um exercício. Na hora que eu sentei, chega um senhor, ele deve ter uns... Bom, ele está tão acabadinho que ele deve ter uns 50, mas que está com cara de 90. Os dentes todo arregaçado e tal. E ele chegou perto de mim e virou e falou assim, me dá R$2 para eu tomar um café? Aí eu tirei os R$2 e dei para ele. Na hora que eu dei os R$2 para ele, ele voltou e falou assim, você não quer rezar para mim, não? Eu falei, rezo. Aí eu falei, então concentra aí, fecha seus olhos. E eu comecei a gerar energia para ele ali, igual eu faço com qualquer pessoa, isso no meio da rua. E comecei a gerar energia, porque ele pediu. Olha que interessante. E comecei a gerar energia, aquele negócio todo e tal. De repente, quando eu parei, ele virou para mim e falou assim, reza mais, porque está muito bom. Olha que interessante. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu. Porque é muito fácil você estar numa reunião de desobsessão, onde você não vê o espírito que está ali todo arregaçado, todo arrebentado, com uma forma cadavérica humana. Você está ali dialogando com ele numa boa. Mas se você vê a cara dele, você não vai dialogar com ele. E na hora lá, eu fiquei olhando para aquele moço e fiquei pensando, falei, gente, esse cara tem uma mãe, ele tem um pai, ele tem um irmão. E o que trouxe ele aqui, coitado? Né? E eu falei, então tá bom, vou rezar de novo. E aí eu comecei. Só que aí eu expandi a energia mesmo. Eu falei, não, aqui agora é para expandir mesmo. E eu comecei a rezar para eles, orando para ele ali no meio da rua. De repente, ele parou e ficou me olhando assim, firme. Ele virou para mim e falou assim, pelo amor de Deus, reza mais. Eu falei, não, eu já rezei muito. E eu fui andando, né? Eu falei, não, tchau para você, vai lá tomar o seu café, que você não tomou café ainda, que era muito cedo. E ele ficou parado assim de longe, me olhando, e eu olhando de longe, eu falei, meu Deus do céu. Bom. Trabalho, né, Vicente? É isso. Então, é por isso que a gente tem que começar a entender que todas as vezes que você está numa reunião e que o mundo espiritual colocou alguém para você dialogar, eu falo, não queira doutrinar aquela pessoa. Não doutrine ela. Você tem que dar para ela amor. Porque o que ela está precisando é isso. Ela está precisando de luz, que ela está perdida. Mas isso E quando acontece isso, igual você falou, Vicente? Então, por exemplo, de você, às vezes, não ter controle. Você que é experiente da forma que é. Chegou a perder o controle, imagina a gente que... né? Não, mas escuta só. Então, mas a aí espiritualidade, Isabel, a espiritualidade não vai colocar fardo pesado em ombros que não estão aptos a carregar. Tá, Eles mas fazem aí, uma seleção também. como dialogador, qual que é o papel nesse momento? Se perceber que está saindo do controle é chamar aquela pessoa, chamar pelo nome, ou qual que é? Aí normalmente eles chamam o médium, a realidade. Ele cria, porque, gente, por que a gente usa a mão? O que eu estou usando a mão quando eu estou ali? Vocês já observaram que eu estou sempre conversando, doutrinando, conversando, dialogando com o espírito, mas eu não deixo de usar minha mão na cabeça do médium, não. Eu estou sempre ali com a mão. Por quê, gente? Magnetismo, né? O que acontece? Como eu estou encarnado,
o magnetismo que eu gero, a eletricidade que eu gero na minha mão, ela é muito maior do que a daquele espírito que está fora do corpo físico. Então, a energia, o magnetismo do corpo dele é bem inferior. É como se eu fosse 220 e ele tivesse com 12 volts. Então, por isso que eu faço isso. Para quê? É para não perder o controle. Se eu ver que vai acontecer qualquer coisa, na hora eu chamo o médico para a realidade. Ou seja, eu vou gerar um campo elétrico maior sobre a mente do médium, às vezes até para desligar o médium do espírito. Porque isso aí é nossa responsabilidade. Eu não estou ali para fazer... É por isso que eu falei. A ideia não é doutrinar. A gente usa esse termo, eu prefiro dialogador, né? Mas a palavra doutrinação, eu acho que é a palavra muito errada, porque nós não doutrinamos ninguém. Quem somos nós, né? Então, a gente tem que ter esse processo. Inclusive, o ano que vem, o Ezequiel já tinha falado da gente fazer uma reunião com todos os doutrinadores, né? Ou todos os dialogadores da casa, para nós discutirmos uma série de situações que acontecem nesse processo. Isso é uma boa, hein? Isso é uma boa. Vamos só dar sequência aqui, então. Aí o Paulo estava falando, né, das repetidas reencarnações de aprendizagem, né? Então, a civilização, porém, chega sempre. O progresso impõe novos métodos e a dor estilhaça envoltórios. As modificações da escolha acompanham a ascensão do conhecimento. A vontade de prazer e a vontade de domínio, no curso de largos séculos, convertem-se em prazer de aperfeiçoar, servir, acompanhados de autodomínio. Então, aqui ele está fazendo uma síntese, né, da evolução humana, né, de quando era primitivismo, que a gente sabe que mesmo hoje, né, a gente mesmo tem momentos em que a gente está agindo de forma até um pouco primitiva ainda, né, dependendo. Quem está dirigindo aí, às vezes, volta para a época das cavernas em 2 segundos, né? Mas eu achei interessante de falar que a dor estilhaça esses envoltórios, quando fica nesse processo repetitivo. Chega uma hora que a dor, né, e a modificação se faz necessária, e a pessoa, depois de largos séculos, você vê que Jesus não espera, né, que a gente trespasse aí numa encarnação muito progresso. Desculpa, mas eu vou ter que entrar de novo. Mas eu não aqui, olha só. Eu não posso perder essa oportunidade, não. Sabe por quê? Porque as coisas passam e é tudo muito rápido. Olha que interessante. Por que o Ezequiel está pedindo, solicitou a direção da casa, que começasse a gerar, fazer o uso da tecnologia na casa? A resposta está aqui. Por quê, gente? Olha para você ver. As cidades pequenas do interior, elas não têm oradores, elas não têm doutrinadores, elas têm médiuns. Médium está lá. Mas o que adianta você ter um corpo de médium se você não tem quem conduza essa turma? O que adianta você ter até um centro espírita, mas você não sabe como lidar com esse pessoal? Vai ficar todo mundo com o barco furado. Aí a tecnologia está chegando, conforme ele está falando aqui para nós, né? Ele fala aqui do progresso. Por quê? É uma forma de nós o quê? Nós vamos reduzir distâncias. O Calazans está lá em São João del Rei, a Amanda está lá em São João del Rei. Olha para você ver, nós estamos aqui juntos. Não existe distância mais. A tecnologia nos aproximou. Então, nós temos que usar essa mesma tecnologia para outras situações. E exatamente o que ele está falando aqui. A vontade e o aperfeiçoamento. Vicente, esse negócio, isso aí que você falou realmente é fato, né? Agora, essa vontade de prazer e de domínio, isso aí, para o indivíduo, é um desafio muito grande. Eu estava aqui em casa hoje, lembrando que um tempo atrás minha alimentação era outra. Aí eu abri aqui um melão, pessoal, eu tenho que sentir muito prazer em comer esse melão aqui, porque aí eu comi umas 3 fatias desse melão, eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Aqui, ó, ontem eu encontrei com o Willi, que lá no restaurante chinês, que é vegano, né? E olha que interessante como é que são as coisas.
São conceitos que nós vamos trabalhando, porque olha que interessante, todos nós vamos desencarnar. Se nós não começarmos a fazer um processo de modificação aqui na Terra, então, gente, vamos e venhamos. Quando o sujeito vira e fala assim, eu não consigo parar de beber, ele vai desencarnar e ele não vai conseguir parar de beber, e ele vai ter que arrumar alguém aqui na Terra que beber junto, porque não tem milagre, não. Exatamente. Eu não consigo parar de comer carne. Beleza, você vai morrer, você não vai ficar aí do nosso lado, porque você vai precisar de comer carne, você vai ter que encostar em alguém que come carne aqui na Terra. Eu sou viciado em sexo. Tá, então você vai ter que encostar em alguém que é viciado em sexo na Terra, isso é lei. Então, se nós não reconciliarmos com o nosso adversário ainda nessa vida material, nós vamos desencarnar e vamos continuar do mesmo jeito. Nós só mudamos de dimensão e de corpo, nada mais. Mas a vida vai continuar do mesmo jeito. É isso que a gente precisa. Por isso é que o Paulo está falando, é difícil comer um domingo desse, onde a grande maioria está lá tomando uísque, tomando um vinho, tomando uma cerveja, comendo o pobrezinho do bichinho lá, e nós estamos comendo lá soja, com uma satisfação, com uma alegria, que a minha boca enche d'água. Mas demora, para encher d'água, demora. Aí nós vamos chegar nessa parte aqui, ó, do ciclotron da vontade. Vamos lá. Vai lá. A criatura, naturalmente, a própria onda mental, na direção dos espíritos que penetram mais amplos horizontes da evolução. Alcançando semelhante estágio de consciência, né? A vontade no campo do espírito desempenha o papel do ciclotron no mundo da química, bombardeando automaticamente os princípios mentais que se lhe contraponham aos impulsos. E ainda com essa faculdade determinante que ela preside as junções de onda, junto àquelas que se propõem assimilar no plano das sintonias, de vez que quanto mais elevado o discernimento, mais livre se lhe fará a criação mental originária para libertar e aprisionar, enriquecer e sublimar, agravar os males ou acrescentar os próprios bens na esfera do destino. Então, ele está falando sobre isso aí que vocês estão falando, né? Da escolha, né? A gente passa a observar o que é melhor para a gente, né? Ao longo, como diz o Paulo, não é fácil, né? São muitas vidas, mas a gente entra nessa vontade aí, né? Primeiro no aprendizado, né? Do que te faz bem, que o que você está fazendo hoje, amanhã você vai colher, o que você estiver fazendo agora, assim que você desencarnar, você vai continuar fazendo, é isso que o Vicente fala, né? Como se você quer comer carne, você vai desencarnar, você continua querendo comer a carne. Então, essa vontade de transformação, de burilamento mesmo, né, de transformação moral, que faz o progresso, né? E foi muito interessante isso que você falou, né, que o Ezequiel, né, quer propagar, né, as palestras, os estudos, porque se não fosse isso, hoje a gente não estava aqui, né, cada um na sua casa e tendo essa oportunidade, porque se fosse para reunir, talvez não dava, né? Até mesmo porque, Vicente, o que eu percebo é o seguinte, a gente frequenta outro grupo e lá eu percebo que, tipo assim, fica cristalizado os estudos, sabe? Não avança. Às vezes a gente fica querendo imprimir o que a gente está aprendendo aqui e a gente não consegue. Isso é uma dificuldade também grande, sabe? Tipo assim, justamente esse ciclotron aí, meio que não acontece, né? Fica naquela repetição do que já se estudou e praticando a mesma coisa, sem o aperfeiçoamento. Então, mesmo dentro da própria estrutura espírita, se a gente não tiver esses grupos de estudo para poder alavancar o entendimento e a compreensão das coisas, os próprios grupos espíritas eles ficam cristalizados dentro de um grau de entendimento e não desenvolve. Acho que já está bom aquilo ali, que é o suficiente, né? É o feijão com arroz, se dá por satisfeito com aquilo. Mas eu acho que o mais importante também é de levar em consideração que isso é individual, né?
Você vai numa reunião na segunda-feira lá, cada um ali está num tempo de entendimento, num tempo desse ciclo todo da vontade. Aí a pessoa, cada um está na vontade. Tem gente que vai no dia de tratamento porque quer a cura, né? Ele não quer fazer um esforço, uma transformação para ele mesmo se curar, né? Porque, vai, tira essa doença de mim que eu vou voltar a fazer tudo aquilo que eu fiz para poder adquirir esse mal que eu mesmo causei ao meu corpo, né? Então, você tem que realmente ter essa superação aí de si mesmo, né? E não adianta você impor, né, a ninguém, né? Porque depende da vontade individual de cada um, né? Isso aí É verdade. Agora, a direção dos grupos tem que ter um compromisso com o adiantamento do grupo. Senão, o próprio grupo estaciona por conta do líder do grupo, né? O líder do grupo resolveu que as reuniões devem ser basicamente daquela forma que ele compreende. E ali estaciona todo mundo. Inclusive, você corre o risco até de provocar o desânimo na pessoa. É sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo. Não sei se vocês não devem saber a origem desse grupo, porque a entrada de vocês foi mais recente. Mas nós nos encontrávamos um domingo por mês lá no Maria Francisca para estudar. E a coisa realmente, assim, ia um tanto, não ia outro, e ficava aquele rema-rema que não saía do lugar. Até que surgiu a pandemia. E aí a gente não pôde mais se encontrar. Daí surgiu esse grupo, né? Então, assim, estou comentando isso para reforçar, assim, que nos desafios é que a gente encontra soluções de crescimento, né? E passou a pandemia, outros grupos acabaram, outros grupos da casa, e nós estamos aqui firmes, graças a Deus. A pandemia teve muita coisa boa, né? Tipo isso, por exemplo. É o ciclotron. Encerramos Se alguém o quiser capítulo, comentar gente. mais alguma coisa aí. É isso mesmo. Interessante que esse grupo também começou para dar apoio ao Ezequiel, né? A gente fazia nas quartas-feiras, no mesmo horário da reunião de quarta-feira, a gente se reunia para estudar o Evangelho. E era 2, 3 só para poder estudar. Sempre era 2, 3, 2, 3. E agora aumentou, já está bastante gente, já deve ter quantas pessoas aqui? Umas 20 pessoas, mais ou menos. Mas isso é muito interessante, que na sexta-feira o Vicente fala, né? Chega gente lá e pergunta assim, em que capítulo estamos? A pessoa tem 30 dias para coletar essa informação, dá para você ler. Eu já li esse capítulo umas 6 vezes, agora eu já nem sei mais o que é, porque eu tenho que ler de novo. A pessoa chega lá e vai perguntar que capítulo estamos. É um pouco complicado, né? O Vicente tem uma paciência. Na realidade, Fernando, a gente tem que entender o seguinte: se você não entende determinadas situações, você vai ter muito mais dificuldade para a aplicação do dia a dia. E a mediunidade, ela pode parecer simples, mas ela tem, na sua intimidade, ela tem uma complexidade muito grande. Tudo que a gente está estudando aqui, mecanismo da mediunidade. Aí você fala assim, o que tem a ver mediunidade com ereticidade? Claro que tem. Tudo. Então, assim, a gente precisa de realmente ter essa consciência. Por exemplo, muita gente, mas esse livro é muito difícil. Tá. A vida é fácil. Os edifícios só têm um nome por causa de limitação, né? É difícil. Né? Então, quanto mais nós nos esforçamos, e o mais interessante é que a nossa mente, você vai estudando um determinado livro, você vai ampliando seus conhecimentos, quando você volta para estudar de novo, é como se você não tivesse visto aquilo ali. É sempre assim. Essa semana eu já fui e já voltei não sei quantas vezes no livro Nos Domínios da Mediunidade. É ele e o Entre o Céu e a Terra. Então, são 2 livros que eu vou e volto. E eu gosto também de pegar no Mundo Maior, porque o Mundo Maior ele traz muita informação
que você tem que estudar ele muito devagarzinho, muito lentamente para você interpretar. Não é um livro para você simplesmente sentar ali e ler, porque ele não é uma história, né? Então, e o médico precisa disso. O grupo de estudo ele é interessante, porque se for para você ler sozinho, você não consegue, não. Até mesmo porque nós não temos hábito de leitura. Então, e aí você também tem a dificuldade da compreensão, porque você está lendo ali sozinho, né? Esse nós, ele se refere a nós, né? Não está falando de vocês, não. Aí outra coisa também, se amanhã, olha para você ver, a equipe Amor é uma equipe grande. Se amanhã, ao desencarnar, chegar no mundo espiritual e alegar que não sabia disso ou daquilo, a espiritualidade simplesmente vai virar e falar assim, nós criamos uma reunião para vocês estudarem, esse assunto foi discutido várias vezes, no dia tal, às tantas horas, está aqui gravado. Eles gravam, você acha que é só nós que estão gravando aqui? Não, eles também gravam. Por quê? Se amanhã nós alegarmos injustiça e quisermos processar lá o mundo espiritual, eles têm como defender. E quase sempre, pelo que eu fiquei sabendo, até hoje, nenhum encarnado ganhou nenhuma ação no plano espiritual que entrou lá no tribunal. Parece que a Sandra está com a mão levantada, Wilker. Eu não sei quem que é, né? Eu não consigo ver o nome. É a Sandra. Como é que Não você aparece para mim, não, gente. Desculpa, mas não aparece para mim. Baixou? Baixou. Não. Bom, então agora vem o próximo capítulo, né? Que é o capítulo 12. Não sai não, hein, Fernando? Nossa, eu tô com o dedo aqui para apertar a câmera, pelo amor de Deus. É reflexos condicionados. Deixa eu ver se alguém saiu. Eu tô achando que o professor está doido de fazer esse estudo porque o capítulo é muito pequeno. Mas está muito enganado. O capítulo é pequeno, mas as informações são muito grandes. Não é isso, dona Amanda? Ela já sabia, já. Não, mas vamos lá. São muitas informações, mas não é porque o capítulo é pequeno, não. É porque ele tem uma ligação maior com a psicologia. E o exemplo que ele traz, né, dos cães de Pavlov e tudo, é o que a gente vê na psicologia. Então, é o que eu acho que eu estou um pouco mais próxima de conseguir fazer uma apresentação do que os outros que são bem mais técnicos voltados para a física. Não que esse não seja, porque tem também, né? Mas eu conto com a ajuda do Calazans. Calazans, não é fácil, não. Maravilha, então, gente. Ajuda, Calazans. Acho que a gente pode encerrar por hoje, né, pessoal? Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre a apresentação do Paulo e da Fernanda? Tudo tranquilo? Obrigado aí, Fernanda e Paulo. Bela apresentação aí, ao longo dessas 3 semanas, né? Nós que agradecemos aí. Eu até aprendi a mexer no PowerPoint, tá vendo? A gente está sempre aprendendo. Então vamos então encerrar. Nosso amigo Paulo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Consegue fazer oração para nós aí, Maurão? Tá ruim aqui o meu áudio, hein? Dá para ouvir, pode ir lá. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecemos ao Senhor mais essa maravilhosa oportunidade, esse estudo maravilhoso. Agradecemos também pela vida de todos os irmãos aqui neste grupo, estudando, cada um contribuindo com aquilo que vem ao seu coração. Agradecemos pelos irmãos que fizeram aí essa apresentação maravilhosa, de dedicar um tempo nesse estudo para poder nos ajudar na nossa compreensão. Agradecemos ao Senhor pela Amanda, que vai trazer o próximo capítulo. Agradecemos, meu Pai, pela vida maravilhosa e oportunidade de estudo.
Pai nosso que estais em todo o universo, santificado seja seu nome em nossas vidas. Que teu pão de amor e bondade nunca venha nos faltar. Suplicamos ao Senhor que perdoe os nossos erros, as nossas ofensas, mas que nos ensine a perdoar, assim como o Senhor vem nos perdoando, nos ajudando, com amor, com carinho, e ali nos ajudando a cada passo. Pedimos ao Senhor que não nos deixe mais cair em novas ou velhas tentações, ciladas da nossa própria ignorância. Que a tua graça, que a tua paz, que a tua luz, que excede todo o nosso entendimento, possa ser conosco mais essa semana, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Vicente, aqui rapidinho. A Amanda me fez uma pergunta, aí a gente quer saber se dia 25, que vai cair numa quarta-feira, aí a gente quer saber se você estará lá, por causa da cirurgia. Esse negócio hoje mesmo, eu estava pensando nisso, e eu ainda não tenho certeza de nada. Aliás, eu nem tenho certeza se eu vou estar aqui fisicamente. Então, Estará com certeza. Isso aí a gente não tem como falar, né? Mas é o seguinte, eu vou esperar primeiro fazer a cirurgia, vou ver como que vai ser a minha reação, né? Durante pelo menos as 2 primeiras semanas. E aí, mas de um jeito ou de outro, a gente vai... Nós vamos estar lá, sim, pode ter certeza. Vamos lá, vamos aguardar, né? Beleza, então, gente. Boa noite a todos. Alô, boa noite para vocês. Boa noite, gente. Tudo Boa de bom. sorte, Vicente. Obrigado. Boa semana. Tchau. Vocês todos.